O irmão Mateus é o nosso ministrante hoje do encerramento do trimestre, como nós havíamos combinado e anunciado no decorrer da semana e até no decorrer do trimestre. Ele já está aqui para junto trazer a palavra de Deus para nós nessa noite. Ele é da área 7, fica ali no São Francisco e está aqui também junto à sua noiva, o nome dela é Camila, né? Camila, a irmã Camila está ali, está aqui nos acompanhando também. E nós vamos estar orando, certo? Já agora, e estaremos passando já a palavra para o ministrante dessa noite, que ele vai ter aqui o tempo para ministrar a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos e exaltamos o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos abençoado, até que o Senhor tem nos direcionado. Somos gratos a Ti, Deus, por todas as Tuas bênçãos e por todas as virtudes e por toda a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Pai, em nome de Jesus, o Teu povo se faz reunido, aqueles que estão aqui, aqueles que estão acompanhando, Pai, pela internet. E queremos, Senhor, nessa manhã pedir, Pai, uma bênção especial. Pedir, Pai, a Tua direção do Teu Espírito Santo, que nós venhamos sair daqui, Pai, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua Palavra, e que nós, Senhor Jesus, venhamos sentir nessa manhã a presença do Teu Espírito Santo, e que a nossa esperança venha ser alimentada, Pai, pela Tua Palavra, alimentada, Pai, pela presença do poder de Deus em nosso meio. Ó Senhor, genera-nos cada vez mais, nos transforma, traz a nós, Senhor, a renovação, Pai, a transformação pela renovação do entendimento, e que nós, Pai, venhamos crescer e aprender mais de Ti, e que cada conhecimento, Pai, adquirido venha ser para a honra, venha ser para a glória e para louvor do Teu nome. Ó Pai, esteja conosco, nos abençoando em tudo, em nome de Jesus. Amém. Só relembrando, os irmãos que estão aqui e os que estão nos acompanhando pela internet, os que estão na internet, por favor, digita lá a paz do Senhor no chat, que você vai estar no final concorrendo 4 livros que estarei aqui apresentando no final. Amém? Então vamos lá, a palavra está com o nosso ministrante, irmão Mateus. Meus amados irmãos, paz de Cristo Jesus. Para mim é um motivo de grande alegria estar com vocês nesta manhã, a fim de compartilhar uma verdade que é singular em toda a igreja protestante, que é comum. Todos nós, independentemente da denominação, nós acreditamos. É que Jesus Cristo um dia breve voltará. O apóstolo Paulo, descrevendo em Tito, capítulo de número 2, vai descrever que isso é chamada a bendita aventurança, ou bendita esperança para a igreja de Cristo Jesus. O cristianismo histórico se fundamenta na encarnação, morte, ressurreição, ascensão e retorno de Cristo Jesus. Então, é de fundamental importância compreender essa vinda gloriosa de Cristo Jesus. E eu gostaria de expor nesta manhã, mais precisamente, o livro de Atos, no capítulo 1, versículos 6 a 11, onde o apóstolo Paulo, onde Lucas e o apóstolo Paulo, depois de um certo tempo, vai tratar sobre essa questão nos seus escritos, sobre o reino de Deus, essa virtude do Espírito Santo, descrito no versículo 8, e também dessa volta gloriosa de Cristo Jesus. Observe que eu vou me deter mais precisamente no texto bíblico. Diz assim: então, os que estavam reunidos perguntaram-lhe: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Então, há 3 pontos necessários tratados nesse texto bíblico aqui. O primeiro
é que há uma restauração do reino, porém, antes que essa restauração do reino ocorra, é necessário que os discípulos sejam revestidos de poder, a fim de proclamar esse reino a todas as nações, até que Cristo venha. Então, essas três verdades bíblicas, elas estão permeando esses versículos 6 ao 11. Então, o escritor aqui de Atos, Lucas, vai demonstrar, em primeiro lugar, que existe uma unidade literária entre esses dois livros, Lucas e Atos dos Apóstolos. Aquilo que Jesus começou a fazer, a ensinar, é descrito a partir do versículo 2 e 3, foi o relato que Lucas já deu a partir do Evangelho. Lucas vai demonstrar no capítulo de número 1, versículos 1 ao 4, que existe uma unidade. É como se esse livro aqui fosse o segundo volume do primeiro livro que Lucas já escreveu, da história que Lucas já escreveu, que é o Evangelho de Lucas. E em ambos, ele vai demonstrar aquilo que Jesus começou a fazer, pela unção do Espírito de Deus, e anunciar o reino de Deus. Aqui, em Atos dos Apóstolos, é aquilo que Cristo Jesus vai continuar a fazer através da pessoa bendita do seu Santo Espírito no meio da igreja e por meio da igreja a todas as nações. Então, existe uma unidade literária presente nesses dois livros, e esses dois livros estão enfatizando esse Cristo que veio anunciando o reino de Deus, ele veio no poder e na virtude do Espírito Santo, e da mesma forma a igreja vai anunciar este reino no poder e na virtude do Espírito Santo. Então existe essa unidade literária presente aqui. Lucas quer demonstrar de forma oficial, lógica, factual, que existe aqui todo um desenvolvimento do reino de Deus sendo propagado por Cristo Jesus. Então, antes que Cristo Jesus ascenda aos céus, depois da sua ressurreição, Cristo Jesus passa 40 dias anunciando a respeito da sua vinda, do seu reino vindouro, que será estabelecido na face da terra, que irá governar sobre todas as nações. Então, a pergunta dos discípulos surge a partir desse contexto. Muitos ministros, muitos teólogos, pregadores irão dizer: Jesus está corrigindo um pensamento dos discípulos aqui, porque eles esperavam um reino físico, político, nacionalista e exclusivista. No entanto, não é isso que o texto sagrado está demonstrando. O texto sagrado está demonstrando, no versículo 6 do livro de Atos, que a pergunta surge dentro de um contexto. 40 dias o Senhor está ensinando a respeito do reino que há de vir. 40 dias Jesus está explicando a respeito da natureza do reino de Deus. Então a pergunta surge, então vai ser nesse tempo? No tempo que tu há de derramar o teu Espírito, que a partir do versículo 5 ele diz que é o batismo com o Espírito, é que tu vai restaurar o reino a Israel? Jesus diz aos seus discípulos da seguinte forma: não compete a vocês se preocuparem quando isso vai acontecer. Porque isso, em segundo lugar, está reservado exclusivamente à autoridade do Pai. Então, Jesus não está repreendendo a respeito do reino, mas está dizendo aos discípulos: vocês não podem se preocupar com isso, porque isso é algo que é exclusivo do Pai, que Ele há de estabelecer no momento em que o Filho há de vir. Então, em primeiro lugar, afinal, o que é o reino? Do que eles estão falando? Que tipo de restauração o povo de Deus está falando aqui? A pergunta ela não surge de maneira abrupta. Toda a literatura de Lucas e Atos explica a respeito desse reino vindouro. Toda a literatura está proclamando este reino que há de vir. Essa é uma temática que permeia todo o Evangelho de Lucas, e para entender a respeito deste reino, é necessário que nós voltemos ao Evangelho de Lucas, até que cheguemos a Atos e entendamos ainda mais o que é este reino vindouro. Há uma expectativa messiânica, quando Cristo Jesus ali se apresenta, ali no contexto judaico. Eles esperavam a redenção ou a salvação de Israel. Se você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 32 e 33, você vai ver que o anjo, quando ele se apresenta a Maria, ele vai dizer a seguinte expressão: ela conceberá um filho que será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi e reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá mais fim. O que o anjo está proclamando aqui é que o filho de Maria,
Ele irá reinar sobre a casa de Israel. Isso é uma promessa que nós encontramos lá no Antigo Testamento, mais precisamente em 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo 13 ao 16, onde o próprio Deus fala a Davi que através da sua descendência estabelecerá um descendente perpétuo e um reino perpétuo que irá governar sobre todo Israel. E não somente sobre todo Israel, mas sobre todo o mundo também. Lembra que o desejo de Davi, descrito no capítulo 5 de 2 Samuel, é trazer a arca da aliança para o centro da adoração? Lembra que isso não dá certo porque ao invés de ele se agarrar nas leis de Deus e colocar, assim, a arca da aliança nos ombros dos sacerdotes, como a lei ordenava, ele carrega em carros de boi? Observa que naquele momento o juízo de Deus é derramado sobre Uzá, justamente porque eles não seguiram as prescrições descritas nos mandamentos de Deus, e então ele é fulminado pela ira de Deus. Há um anseio presente ali no coração de Davi. Davi está fazendo, o desejo dele é certo, é de querer trazer a arca da aliança para o centro da adoração na nação israelita. Todavia, a forma como Davi executa isso é totalmente errado, é contrário às escrituras. Ele tem o desejo certo, mas a atitude é incorreta. Então Deus ali traz juízo para que, trazendo aquela disciplina, o povo se volte para os estatutos de Deus. Então a arca da aliança fica na casa de Obed-edom, e depois de um tempo, depois de um arrependimento de Davi, depois que ele entende o que Deus estava falando, é que Davi se arrepende e fala em sentido de construir uma casa para Deus. Só que nesse momento que Deus fala, você não precisa construir uma casa para mim, eu vou construir uma casa para ti. Ou seja, a tua descendência reinará para sempre. Só que quem é o descendente? A priori, em primeira instância, é Salomão. Só que os termos para sempre não designa Salomão, designa um rei que haveria de vir. Esse rei é Cristo Jesus. Então há ali uma expectativa de restauração de um reino. Ainda que muitas vezes esses discípulos não compreendam à luz das Escrituras que natureza tem esse reino, mas há uma restauração presente ali. Então, quando o anjo se apresenta, ele está dizendo assim: ele vai reinar sobre a casa de Davi. Ele é o rei verdadeiro. O Filho Altíssimo de Deus irá governar sobre tudo e sobre todos. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo é rei sobre todas as coisas. Essa é uma verdade que deve ser proclamada. Sabe por quê? Porque no período de crise que nós vivemos, lembrar dessa verdade eterna e imutável faz os nossos corações confiarem plenamente nele. O Senhor reina sobre toda a sua criação. Então, essa mensagem de reino permeia todo o evangelho de Lucas. Então, você vai ver que essa promessa que foi feita a Davi vai ser cumprida plenamente em Cristo Jesus quando ele voltar. Mateus, capítulo de número 25, descreve isso. Ele vai se assentar no trono de Davi. Mas antes que tudo isso aconteça, Jesus está descrevendo a natureza do seu reino. Se você for para Lucas, capítulo de número 4, versículo 43... você vai ver que ele mesmo diz que veio para anunciar o reino às outras cidades, aos outros povos. Então, quando você continua a ler o desenvolvimento do Evangelho de Lucas, você vai ver a partir do versículo 9 do capítulo 10, que Jesus comissiona 70 discípulos. E o texto sagrado vai dizer assim: para que vocês possam anunciar o reino de Deus, ou pregar o evangelho do reino, curando os enfermos. Após Jesus efetuar a libertação de um mudo, os fariseus disseram que Jesus estava expulsando aquele demônio pelo espírito de Belzebu. Todavia, Jesus vai dizer em Lucas, capítulo de número 11, versículo 15 ao 20, que se ele faz aquilo, ele faz pelo Espírito de Deus e porque o reino dos céus é chegado. Observe então que o reino dos céus está sendo anunciado e ao mesmo tempo já é chegado. E ele continua a desenvolver e dizer que o reino não vem com aparência visível, porque o reino de Deus já está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. E aí, quando Jesus está lá no capítulo 21, versículo 7 ao 24, Jesus está descrevendo, depois de sair do templo, descrevendo os sinais que haverão de preceder a sua vinda gloriosa. Ele descreve que o reino de Deus vai vir depois disso.
E ele diz: o reino está próximo. E aqui é necessário nós frisarmos dois aspectos presentes dentro dos escritos de Lucas. É que o reino já é chegado, mas que o reino ainda há de vir. Essa descrição é chamada de já e ainda não. Já experimentamos essa manifestação do reino e do rei, mas não experimentamos em sua plenitude. O reino já é chegado, porque essa expressão grega literalmente significa dizer já chegou, mas ao mesmo tempo significa dizer ainda vai chegar, já está próximo. Como é que o reino de Deus é chegado? O reino de Deus é chegado quando há libertação das pessoas que estão cativas aos pecados, há libertação das pessoas que estão cativas ao domínio de Satanás, há libertação, há curas, há sinais, há prodígios, há maravilhas no meio do povo de Deus. Então, em certo aspecto, o que os seus discípulos não sabiam ou não entendiam até então, era que o reino de Deus se manifestaria desta forma. Mas isso já foi profetizado lá em Isaías, capítulo de número 35. Lembram quando muitas vezes os nossos irmãos citam o texto errado, dizendo que nem o louco vai errar o caminho do céu? O texto está dizendo exatamente que aquelas pessoas que são deficientes, elas não vão errar o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus vai chegar e vai se manifestar através de curas também. Então o reino há um aspecto presente, o reino já está presente, mas ele não está em sua totalidade. Haverá um momento em que a vontade plena de Deus será estabelecida sobre toda a terra. Isso é uma perspectiva que vem das profecias do Antigo Testamento. Será este tempo que tu há de restaurar Israel? Por quê? Porque Ezequiel 36 e Joel 2 estão falando de uma restauração da nação. Observa que as promessas que Deus fez ao seu povo, elas não serão revogadas, elas serão cumpridas plenamente em Cristo Jesus. Agora, quando isso vai acontecer, não cabe a nós, não cabe aos discípulos de Deus. Muitas vezes na história do protestantismo, muitas pessoas tentaram estabelecer datas em que o reino seria estabelecido. Datas em que o dia que o Filho do Homem haveria de vir. Tentaram estabelecer ao longo dos tempos várias vezes. E nós temos vários exemplos de várias seitas que acreditaram nisso. Todavia, a data, o momento exato, ninguém sabe, a não ser o Pai que está no céu. Não pertence a nós. Mas por que nós ansiamos, assim como os discípulos, saber esta pergunta? Porque há dentro do nosso coração um anseio de um livramento das provações, das angústias, do sofrimento da era presente. Quando nós falamos de reino, de Gênesis e Apocalipse, significa dizer que é um momento de uma plenitude que vai ser restabelecido novos céus e uma nova terra, Isaías 66, 17. É um momento em que vai haver o reino de paz, Isaías 9, 5 ao 7. É um momento em que vai haver não mais choro, não mais pranto, mas haverá alegria perpétua no Senhor. E isso vai acontecer somente quando novos céus e nova terra for estabelecido. E essas profecias falam de um reino de Deus. Quando nós falamos de um reino de Deus, nós não estamos falando apenas de um reino milenar vindouro, de 1000 anos, descrito em Apocalipse 20. Quando nós falamos de um reino de Deus, à luz das Sagradas Escrituras, nós estamos dizendo de um governo de Deus, onde vai habitar plena justiça, plena paz e alegria no Espírito. O que nós mais queremos hoje são políticos justos. O que nós mais ansiamos hoje é um ensino que seja claro. O que mais ansiamos hoje é uma restauração da saúde do homem. Todas essas coisas só irão acontecer no reino vindouro de Cristo Jesus. Então há uma perspectiva presente aqui. É nesse tempo que tu vai restaurar? Aí Jesus diz: não compete a vocês a saberem quando é que isso vai acontecer. Isso está reservado ao próprio Pai. Não está reservado a nós. Enquanto isso, o que nós precisamos agora não é de uma data definida quando o reino irá acontecer. O que nós precisamos agora é de uma virtude do poder do Espírito Santo para proclamar este reino vindouro. Observa que no versículo 8 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele vai dizer exatamente isso. Mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Há uma perspectiva presente aqui. Então tu vai restaurar o reino a Israel? Ele falou:
Não compete a vocês. O que eu quero que vocês façam é que proclame esse reino de libertação, perdão dos pecados, de libertação do cativeiro demoníaco e de que há uma esperança vindoura que será estabelecida na face da terra quando eu vier. O que eu quero é que vocês anunciem, anunciem o evangelho do reino a todas as nações. Mas vocês não irão fazer isso sem o poder e a virtude do Espírito Santo de Deus. Jesus não iniciou o seu ministério, amados irmãos, nos seus próprios esforços, nos seus próprios méritos. Ele iniciou o seu ministério na unção do Espírito de Deus. Jesus passou toda a sua vida colocado a um lugar à parte, se preparando, e quando se apresentou, ele disse que era necessário ser batizado para que se cumprisse as Escrituras, para que o Espírito de Deus pudesse repousar nele. Isso nós vemos claramente em Lucas, capítulo de número 3, versículos 25 ao 27. Nós encontramos isso. Jesus desce ao Jordão, vai ser batizado por Isaías, pelo profeta João Batista. E o que se cumpre ali é a profecia de Isaías, no capítulo 42. Quando o Pai fala, ou seja, acontece uma manifestação teofânica ali presente, uma pomba desce, e Lucas fala que é em formato corpóreo, se referindo ao Espírito Santo, e há uma voz do céu dizendo: este é meu filho, a quem eu me comprazo. O que está acontecendo ali é Isaías capítulo de número 42, Isaías capítulo de número 49, sendo descrito. Nele, no servo de Yahvé, ele que prefigura o verdadeiro Israel e cumpre todas as profecias que Deus fez aos profetas, aos pais, e assim a toda a história da nação israelita se cumpre perfeitamente nele, está se cumprindo mais uma vez em Cristo Jesus ali. Ele está recebendo o Espírito de Deus para que possa começar o seu ministério no poder e na virtude do Espírito Santo de Deus. Se Jesus Cristo não iniciou o seu ministério sem o poder e a unção do Espírito de Deus, o que nos faz pensar que nós iremos conseguir propagar a mensagem do reino ou a mensagem do evangelho sem o poder e a unção do Espírito? O que nos faz pensar que o reino de Deus vai avançar sem o poder do Espírito? Porque é o Espírito que nos guia em toda a verdade. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito, nós não somos nada. Então, Jesus Cristo está demonstrando, mais precisamente através do seu ministério, que o reino está sendo propagado no poder do Espírito, na virtude do Espírito. Então, nós lemos aí, a partir do capítulo 4 de Lucas, em que ele mesmo tem essa consciência. Capítulo 4 de Lucas, versículo 18 e 19, ele abre o rolo do profeta Isaías, mais precisamente em Isaías, capítulo de número 61, versículos 1 e 2, na parte A, ele vai dizer: hoje se cumpriu as Escrituras. E o que diz Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim, para proclamar libertação àqueles que estão cativos. Então, a partir do capítulo 5, versículo 17, é demonstrado que Jesus cura um paralítico, e o texto sagrado de Lucas vai dizer: porque o poder do Senhor estava com ele para curar. No capítulo 7, versículo 11 ao 17, Jesus entra no cortejo fúnebre, e o texto sagrado vai demonstrar que Jesus toca o esquife, e aquele menino que estava morto passa a ressuscitar. O que está acontecendo? O reino está sendo proclamado com poder. O reino está vindo na manifestação do Espírito de Deus, através da própria vida de Cristo Jesus. Quando nós chegamos em Lucas, capítulo de número 24, versículo 19, em que os discípulos estão tristes, porque havia um profeta entre nós, mas ele foi morto, e até agora nós não sabemos nada a respeito do que aconteceu com ele. Nós esperávamos que ele fosse o rei de Israel, o cumprimento das profecias que Deus fez ao nosso povo. Aí Jesus Cristo se apresenta aos seus discípulos e começa a adverti-los, começa a repreendê-los. Tardios e nécios. Vocês não sabiam que deveria se cumprir todas as Escrituras? Tudo aquilo que foi dito? E aí o texto sagrado vai demonstrar, a partir do versículo 24 e 19, que quando eles ouvem Jesus Cristo, seus corações começam a arder. E aí eles vão dizer a respeito de Cristo Jesus a seguinte expressão: ele era um profeta poderoso em obras e palavras.
Então, quando você chega no início de Atos dos Apóstolos, no versículo 2 ao 5, Jesus Cristo está dando instruções pelo Espírito de Deus aos seus discípulos. E Jesus está dizendo: vocês também serão batizados com esse Espírito. Vocês receberão a promessa do Pai. Vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que do alto haja uma capacitação sobrenatural vinda pelo Espírito de Deus, que ajude a vocês a proclamarem o Evangelho do Reino com ousadia, intrepidez e poder do Espírito Santo de Deus. O reino de Deus, ele deve ser proclamado com intrepidez, com ousadia, com poder e com unção do Espírito de Deus. Nós não podemos proclamar o reino sem essa manifestação do Espírito de Deus. Então Jesus quer que seus discípulos saibam disso. E o que acontece é que os discípulos vão ficar, a partir do versículo 14 de Atos, capítulo de número 1, eles vão ficar orando por isso. Mas por que eles vão ficar orando por isso? Porque Jesus Cristo já tinha dito lá em Lucas 11: buscai, batei e pedi. Busca porque você encontra. Bata porque vai ser aberto. Peça porque vai ser lhe dado. Se vós que sois pais e são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo também? Então o que Jesus está incentivando é: se vocês querem pregar ou proclamar o reino de Deus no poder e na virtude do Espírito Santo, vocês devem buscar, bater e pedir. É exatamente isso que acontece. E quando o Espírito Santo de Deus ele desce em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, o texto sagrado vai demonstrar que todos eles estavam unânimes, perseverando em oração para que o Espírito Santo pudesse descer sobre eles. Então o que é demonstrado aqui? Se Cristo não ousou proclamar o reino sem o poder do Espírito Santo de Deus, nós, a igreja do século presente, também não podemos proclamar o reino de Deus sem o poder do Espírito Santo de Deus. Se Cristo Jesus curou os enfermos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo de número 1 ao 10, os discípulos também vão curar enfermos. Assim como Cristo Jesus operou sinais, prodígios e maravilhas, os discípulos também irão operar sinais, prodígios e maravilhas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43. Assim como Jesus falava com intrepidez e ousadia, assim os discípulos falam com intrepidez e com ousadia quando chega em Atos capítulo 4, versículo 13. Assim como Jesus exulta no Espírito, assim também os discípulos, em Atos capítulo de número 13, versículo 52, vão exultar no Espírito de Deus. Há uma manifestação presente do Espírito de Deus. Há um poder que é derramado sobre os discípulos de Deus. Cristo está proclamando o reino em poder e unção do Espírito. Então os discípulos devem proclamar o reino em poder e unção do Espírito de Deus. Então há uma manifestação gloriosa do Espírito de Deus, que passa a habitar nos discípulos, entre eles e através deles, para que possam proclamar o reino com ousadia. O Pedro, que era covarde, agora se torna íntrepo, ao ponto de proclamar a verdade do reino com ousadia. Os homens que outra hora eles temiam, agora eles falam com afinco a respeito da mensagem do reino de Deus. Porque o Espírito, ele capacita-nos a proclamar o Evangelho do Reino com ousadia, com intrepidez. E os sinais que aconteciam no ministério de Cristo Jesus também vão acontecer no ministério dos discípulos, até a ressurreição de mortos. Se em Lucas, capítulo de número 11, nós vemos Cristo Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, e se vemos em João 11 também Jesus ressuscitar Lázaro, os discípulos também vão ressuscitar mortos, como Pedro e Paulo fazem em Atos dos Apóstolos. Essa unção não ficou restrita ou restringida ao primeiro século. Essa unção, ela passa todos os séculos e chega à presente era, e na presente era, esses sinais irão seguir a todos aqueles que creem. Há por aí uma falsa teologia de que toda essa manifestação do Espírito cessou. Há por aí uma falsa proclamação de que esses dons miraculosos do Espírito findou-se com a morte dos últimos dos apóstolos, como se o próprio Espírito de Deus fosse sepultado com os próprios apóstolos. Não.
O reino de Deus ainda está entre nós. O Espírito de Deus ainda está entre nós. Se Jesus Cristo diz que nós receberíamos poder para testemunhar com ousadia e intrepidez na unção do Espírito, nós iremos proclamar na unção do Espírito de Deus. Precisamos estender as mãos para que os enfermos sejam curados. Precisamos orar para que o reino de Deus seja manifesto em poder. Precisamos disso, porque Deus falou que nós dependeríamos disso e que o reino seria proclamado através disso. Nós iríamos ser revestidos de poder para testemunhar com ousadia e com intrepidez. Em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 2 ao 4, o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar que esta manifestação do Espírito, descrita dentro do seu próprio livro, irá acontecer até a volta de Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 5. Quando vier o que é perfeito, o telos, ou seja, a consumação do fim dos tempos, o momento em que o reino vai ser estabelecido, então não haverá necessidade de profecias, não haverá necessidade de dons de línguas, não haverá necessidade de sabedoria humana, não haverá necessidade de nenhum desses dons. Todavia o amor irá prosperar, irá permanecer. Mas, enquanto não vem o telos, a perfeição de todas as coisas, a consumação, o momento em que o Filho de Deus há de estabelecer a plenitude do reino de Deus, no momento em que o Filho de Deus, como capítulo de número 7, versículo 13, dizendo, e que o Pai vai dar ao Filho, o ancião de dias vai dar o reino ao Filho. Enquanto isso não acontecer, nós precisamos do Espírito de Deus para proclamar o Evangelho e o reino de Deus na unção do próprio Espírito de Deus. Precisamos do Espírito de Deus. A W. Tozer, um pregador do século passado, ele vai descrever que a situação da igreja odierna é tão crítica porque muitos cristãos, eles tentam proclamar o reino de Deus sem o poder do Espírito de Deus. É tão crítica que se o Espírito de Deus fosse retirado de boa parte das igrejas evangélicas do nosso mundo, muitas pessoas nem iriam sentir falta, porque eles estão tentando proclamar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus, a partir dos seus próprios méritos, forças, a partir do seu próprio braço. Eles não querem depender de Deus. Mas, amados irmãos, à luz das Escrituras, nós somos chamados para proclamar este reino na dependência do próprio Deus. Jesus Cristo disse isso. Sem mim, nada podeis fazer. Sem o Senhor, não podemos realizar nada. Eu posso estudar as Sagradas Escrituras, eu posso estudar todos os postulados da teologia, da apologética clássica, eu posso estudar toda a sociologia, a filosofia, a retórica, eu posso estudar todo o conhecimento, se é que é possível, e eu creio que não é, do conhecimento humano. Eu posso fazer de tudo, eu posso até fazer trabalhos que possam atrair muitas pessoas. Todavia, se eu não depender do Espírito de Deus, de nada isso valerá. Por quê? Porque é necessário que o reino de Deus seja proclamado no poder de Deus e na completa dependência do próprio Deus. Então nós temos que proclamar este reino a todas as nações. Observe que à luz das Sagradas Escrituras, principalmente do Antigo Testamento, Israel é chamada por Deus para que possa servir de sacerdócio para as outras nações, para que as nações possam ver o Deus de Israel e elas possam vir se converter a este Deus. Então vocês irão ver isso permeando todo o Antigo Testamento. Israel é escolhida como uma intermediação entre Deus e as demais nações. Há uma promessa presente no Antigo Testamento de que as bênçãos de Deus que foram destinadas a priori a Abraão se estenderiam a todas as nações. E isso deveria acontecer através da nação israelita. Mas a gente sabe que Israel falhou neste plano. A gente sabe que Israel falhou diversas vezes.
Ao ponto dela anunciar o reino de Deus, ela inverter isto. Ela passa agora a se submeter aos deuses das nações vizinhas e pagãs. Então Deus traz juízo à nação israelita e dispersa a sua nação, o reino. Mas observa que a nação, ela tinha essa missão. A missão de Israel era proclamar a Deus para as demais nações. De tal forma que Deuteronômio, no capítulo 4, capítulo 8, vai dizer assim, que quando Deus dá os preceitos a eles, as nações vizinhas possam dizer, qual é a nação que tem preceitos tão justos quanto eles? Qual é a nação que tem um Deus tão achegado quanto eles? Não existe. Então, ao despertar a consciência, este povo viria a conhecer o Deus de Israel. Só que na nova aliança é diferente. Não é as nações que vêm à nação israelita, é a igreja que vai a todas as nações. Se na antiga aliança a missão era centrífuga, ou seja, ela vinha de lá para cá, agora ela vai ser ao contrário, ela vai ser invertida, ela vai ser de dentro para fora. É por isso que Jesus, no fim do Evangelho de Mateus, ele vai dizer assim, ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho. Ele vai dizer a todas as nações, batizando, pregando. Então, todas as nações devem conhecer este reino. Então, em primeiro lugar, nós vimos aqui no versículo 6 e 7, o reino é uma realidade. Versículo 8, nós precisamos proclamar este reino no poder do Espírito de Deus. E até quando eu devo proclamar este reino? Até que Cristo venha. Versículo 9 e 11. Jesus, então, é assunto aos céus, do outro lado da parte de Cedron, no Monte das Oliveiras. Jesus agora, depois de ter dado essas instruções aos seus discípulos, ele vai ser assunto aos céus. Esta obra nós chamamos de a ascensão do Filho de Deus. Esta é a doutrina. Ele vai ser assunto aos céus. Mas esse mesmo Jesus, que vai ser assunto aos céus, um dia voltará. O versículo 11 deixa isso muito claro. Quando os dois varões, que eu acredito que são anjos aqui, eles vão dizer, por que vocês estão olhando? Vocês não sabem que esse mesmo Jesus que há de subir também há de descer? Isso é uma promessa descrita, amados irmãos, há muito tempo atrás. Esta promessa sobre a descida do reino do Filho de Deus para estabelecer a plenitude do seu reino não é nova. Em Zacarias, capítulo de número 14, versículo 4, o texto sagrado vai dizer que ele virá sobre os montes das oliveiras. Os seus pés irão ser fincados no monte da oliveira. Da mesma forma como esses varões aqui estão dizendo aos seus discípulos, ele vai descer. E vai ser sobre o monte das oliveiras. Então, Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 13, vai dizer algo semelhante também. Quando depois de todas as visões de Daniel, ele vai descrever os reinos do mundo, chegando e aproximando e entregando o reino ao seu filho. E o seu filho vem em poder, em grande glória, para estabelecer a plenitude do seu reino na terra. Lembro de Daniel capítulo 2, quando Nabucodonosor tem um sonho da estátua, então uma pedra é lançada sem mãos, e quebra toda a estátua, então é estabelecida. Ele está falando do reino de Deus. E à luz das parábolas do Novo Testamento, nós encontramos que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Ele vai crescendo progressivamente, até que ele chegue à sua consumação. Então esse Jesus Cristo irá voltar. A lição que nós estudamos durante esse trimestre demonstra que o verdadeiro pentecostalismo clássico, ele é fincado ou enraizado no fato de que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Isso foi algo proclamado pelo nosso pai Daniel Berg. Isso foi proclamado pelo movimento de santidade muito antes da Azusa. Jesus Cristo salva pecadores. Jesus Cristo cura pecadores. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo pecadores redimidos e um dia voltará. E o texto sagrado aqui, quando fala da volta de Cristo Jesus, ele fala mais especificamente de uma volta gloriosa. E Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 11, descreve isso.
À luz das profecias do Antigo Testamento, Jesus Cristo vai voltar em grande poder, em grande glória. Jesus Cristo já havia anunciado aos seus discípulos, no capítulo 21 de Lucas, que antes da sua volta, os sinais que irão preceder são sinais calamitosos, são sinais que irão mexer com a estrutura do cosmos, ou seja, da criação. Tudo isso será envolto, prenúncios da manifestação do Filho de Deus. E Apocalipse capítulo 19, versículo 11, ele vai dizer que ele vê o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Sua cabeça há muitos diademas e ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com uma manta de tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. E ele tem na sua manta e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele irá triunfar sobre todos os governos da terra. Em Apocalipse capítulo de número 11, versículo 15, os céus está cantando da seguinte forma: o reino do nosso Senhor, ele vai vir. Os reinos do mundo irão agora ser do nosso Senhor. Ele não fala na pluralidade, ele fala no singular. Porque tudo aquilo que não parte do reino de Deus é um reino contrário ao reino do próprio Cristo. É um reino de trevas. Mas o reino de Deus agora irá tomar todo o universo, todo o mundo, e será estabelecido a vontade de Deus, como desde um princípio assim ele determinou. Deus decretou que a sua vontade seria estabelecida, independentemente de quem governa o reino dos homens agora, independentemente do nosso governador, independentemente do nosso presidente, independentemente dos presidentes das nações, independentemente daqueles que lideram as nações, como a organizações das Nações Unidas, independentemente de tudo isso, quem reina soberanamente sobre todo o reino é Cristo Jesus. Quem governa sobre todas as coisas é o Filho de Deus, e nós somos súditos desse reino. Um dia ele irá voltar. Essa é a bendita esperança. Ele vai voltar com poder e grande glória. E nós iremos regressar com ele. Ele diz isso muito claramente, quando ele diz que a sua noiva já se aprontou, já se ataviou no capítulo 19, versículo 8, com seus atos de justiça. A igreja já foi recompensada por Cristo Jesus. E quando ele voltar em grande poder, em grande glória, e ficar os seus pés no Monte das Oliveiras, nós iremos voltar juntamente com ele. Nós iremos reinar juntamente com o nosso Senhor. Jesus Cristo já prometeu isso em Apocalipse 2 e 3. Nós iremos reinar com ele soberanamente. A igreja de Cristo Jesus, então, participará desse estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Mas antes que tudo isso ocorra, o que nós vamos encontrar ainda é um momento de grande ira para o mundo. É um momento de grande sofrimento para este mundo. Jeremias, no capítulo 30, versículo 7, vai dizer que é o dia de angústia para Jacó. É um dia em que Deus há de derramar a sua ira sobre toda a face da terra. Apocalipse 6, 19 ao 10. É o momento em que estas pessoas que rejeitaram o reino de Deus, que rejeitaram a mensagem dos discípulos de Cristo Jesus, que estavam tomados, empoderados pelo Espírito de Deus, mostrando sinais, prodígios e maravilhas. Esta mensagem que foi rejeitada por eles, agora trará não apenas salvação, trará juízo sobre estas próprias pessoas. Observa que Cristo Jesus, ele tanto salva quanto ele condena. João, capítulo de número 3, versículo 16 e 17, deixa isso muito claro. A mensagem do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo por ele. Versículo 17, porém, aquele que não crê já está condenado, porquanto não creram no unigênito Filho de Deus. Então nós vemos aqui que Cristo Jesus irá trazer ira. Apocalipse 6 demonstra isso. É a ira do Cordeiro. É como alguém que pesa as uvas, esmagando elas, para que o suco possa ser derramado. O texto sagrado vai dizer, o lagado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Enquanto muitos pregadores da era moderna pregam Jesus
que é um Jesus que passa a mão na cabeça das pessoas, um Jesus que não repreende-nos por causa dos nossos pecados, um Jesus que aceita tudo, um Jesus pantudismo, que aceita diversos tipos de amores, diversos tipos de afeições, diversos tipos de erros. As Sagradas Escrituras não mostram Jesus dessa forma. Demonstram um Jesus amoroso, que perdoa o pecador, o mais vil pecador, mas também demonstram um Jesus que é justo juiz para julgar. E antes que a ira de Deus seja derramada sobre todo este povo, todo este mundo, o texto sagrado vai descrever em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que Deus não nos destinou a ira. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 10, e capítulo 5, versículo 9, vai dizer assim: o povo de Deus não foi destinado à ira, mas à aquisição da salvação. O povo de Deus será preservado do momento da ira de Deus. Nós seremos guardados pelo poder de Deus. Isso que nós chamamos de arrebatamento à luz das Sagradas Escrituras e de uma teologia pentecostal. O arrebatamento de Deus que vai acontecer da igreja, que é exercido por Deus, observa só, ele não é precedido de juízo. Ele não é precedido de ira de Deus. Ele é precedido de uma alegria, de esperança, de ressurreição dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo descreve isso em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 51 e 53, dizendo que vai ser no momento, literalmente. Esse momento, essa expressão átomo, no grego, significa algo que não pode ser divisível. Um fragmento de tempo que não pode ser divisível. No momento em que o Filho de Deus vier para arrebatar a sua igreja, os vivos automaticamente serão transformados. Logo após que os mortos em Cristo Jesus serão ressuscitados por Ele. E é um momento, nesse momento, em que uns ressuscitam e outros são transformados à semelhança de Cristo Jesus, neste momento, a igreja de Cristo Jesus será preservada da ira vindoura, será guardada da ira de Deus. Porque Deus não nos destinou à ira, mas à aquisição da salvação. Jesus Cristo fala isso em João capítulo de número 14. E se você analisar o paralelo entre João 14 e 1 Tessalonicenses 4, são as mesmas ideias presentes. E em ambas não há juízo para a igreja. Há apenas uma esperança de que os servos de Deus irão morar para sempre na casa do Pai. Jesus Cristo em breve voltará. Os apóstolos proclamavam esta verdade. A nossa tradição pentecostal proclamava e continua a proclamar esta verdade. Pregamos às pessoas o reino de Deus na expectativa de que em breve nós seremos tomados para o Senhor, para habitar para sempre com Ele. Pregamos esta verdade a fim de que as pessoas também possam entrar neste reino vindouro. E esta verdade permeia toda a nossa vida cristã. Jesus fala em capítulo 21 de Lucas, observa que eu estou citando Lucas continuamente, porque há um entrelaçamento desses dois livros, e a gente não pode perder isso de vista. Jesus fala em Lucas capítulo de número 21, versículos 29 ao 36, de que nós não devemos nos preocupar quando este reino irá chegar, mas nós devemos nos preocupar para que o nosso coração não se sobrecarregue com as coisas desta vida. Diante da volta de Cristo Jesus para o estabelecimento do seu reino, nós somos convidados a analisar as nossas vidas diante do Senhor. Nós somos convidados a analisar como é que está a nossa vida de oração. 1 Pedro 4,7 diz isso. Nós devemos ser sóbrios na oração, nós devemos ser vigilantes na oração, porque o fim de todas as coisas está próximo. Observa, lembra que eu disse? Próximo é um tempo no grego que significa dizer, já chegou, mas que está às portas. Então nós temos, dentro da nossa tradição, essa doutrina que é chamada de iminência, a qualquer momento. É por isso que diversas vezes você vai encontrar no Evangelho de Lucas, Jesus citando parábolas, e depois dos seus ensinamentos dizendo, vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora.
Lembra que ele perguntou, quando é que vai ser isto? Quando é que tu vais restaurar o reino a Israel? Vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que o Filho de Deus há de vir. A qualquer momento, o Filho de Deus pode voltar para nos arrebatar e estabelecer o seu reino. Portanto, nós somos convidados a confiar plenamente nesta bendita esperança. Para nós é um motivo de alegria. Seremos poupados de mais sofrimentos, de mais angústias, de mais choro, de mais pranto. Para este tempo em que nós vivemos, onde muitas pessoas perdem os seus entes queridos, muitas pessoas são infectadas, o que nós precisamos como igreja de Cristo Jesus é proclamar um reino que há de vir, um reino que não haverá mais pranto, nem dor, nem mais choro e nem mais luto, porque todas essas coisas serão passadas, e um reino de paz, de alegria, de justiça e equidade serão estabelecidos na vinda de Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, somos instruídos a viver uma vida em santidade, somos instruídos a trabalhar no reino de Deus, no poder do Espírito de Deus, somos ordenados a analisar as nossas vidas diariamente, somos ordenados a estar vigilantes e não a nos sobrecarregar com as coisas desta vida, porque o reino que foi prometido em breve virá, o Senhor que prometeu virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. E que nós, nesse período de crise em que nós vivemos, na política, na economia, na saúde e o caos social instaurado, nós possamos esperar na bendita e gloriosa promessa do nosso Senhor que há de vir. Obrigado pela oportunidade, Arlan, ao dirigente. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E que os nossos corações sejam tomados por esta bendita esperança.